começar aí com esse julgamento dos patriotários envolvidos no 8 de janeiro, né? O STF começou nessa quarta-feira a julgar as primeiras ações penais contra réus envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A presidenta da Corte, ministra Rosa Weber, marcou 2 sessões extras para analisar os casos. Os primeiros réus julgados pela Corte são Aécio Lúcio Costa, 51 anos, morador de Diadema para o mundo, Aécio, que já hoje, com certeza, é o Aécio mais popular do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Porque, claro que o Roberto Dávila entrevistou o Aécio ontem, o Aécio apareceu na Veja, mas ninguém liga, o Neves. Agora, sobre esse aqui, está se falando bastante. Até nisso, o Aécio Neves acaba sendo ofuscado, porque tem um Aécio Lúcio Costa, de Diadema, que está sendo, né, julgado hoje lá no STF. Ele tem 51 anos e ele foi até Brasília a convite dos amigos, frequentadores do Quartel do Sudeste 2. A Aécio fazia parte de um grupo chamado Grupo Patriotas. Seu objetivo era lutar pela liberdade. É muito vazio o discurso genérico, né? Ai, meu Deus do céu. Tem também Tiago Matar, 43 anos, de Penápolis, aqui em São Paulo, e foi para Brasília depois de passar no quartel geral de São José do Rio Preto, onde foi convidado a ir até a capital federal em um ônibus com outros manifestantes. A defesa de Tiago disse que o intuito dele era pacífico. O acusado passou cerca de 2 horas da tarde lá no Palácio. Ele ainda afirmou que não tinha intenção de dar golpe de Estado e queria só mostrar o contentamento. Tem o Moacir José dos Santos, 52 anos, de Cascavel, no Paraná, e foi para Brasília num ônibus fretado com outras 60 pessoas. Que ônibus é esse? Porra, ônibus que cabe 60 pessoas é tipo um Concorde, cara. Ele falou que se considerava uma vítima do Estado. Ele é uma vítima do Estado, o Moacir José dos Santos. Falou que entrou no prédio depois de perceber que já tinha manifestantes. Negou que tenha depredado o local. Falou que buscava Brasil melhor. Programa Brasil Melhor. Estamos lutando para um Brasil melhor. Como? Melhorando o Brasil. Como melhora o Brasil? Destruindo os prédios dos 3 poderes. O advogado disse que a denúncia não traz fatos que corroborem com uma conduta criminosa por parte do denunciado. E Matheus Lima, acusado de 24 anos, de Apucarana, Paraná. No dia dos atos, Matheus afirmou que foi até a esplanada dos ministérios com 2 amigos que estavam acampados no QG do Exército. O réu afirma que subiu até a rampa e ficou registrando a movimentação. Quando a polícia militar do DF chegou até os extremistas, Matheus foi até o estádio Mané Garrincha e trocou de camiseta para não ser reconhecido, mas foi abordado logo em seguida. Esses daqui são alguns dos patriotários, são todos, né, os patriotários julgados hoje, mas alguns patriotários que ainda terão que se explicar na justiça lá no STF. Antes do nosso querido César Calejon dar a palavrinha aqui, quero pedir para vocês darem like, compartilharem a live. Se puderem aí, mandem o superchat. Quem não puder mandar superchat, por favor, considere se tornar membro ou ir lá para o nosso Apoia-se, mas toda ajuda que vocês derem aí serão muito bem-vindas, essas ajudas que vocês podem dar para a Galãs fez. E aí, César Calejon, e aí, meu brother, o que você acha do início desse julgamento, que teve bastante terraplanismo jurídico ali durante o embate com os ministros do STF? Não tem outro termo, né? É isso aí, é esse nível de loucura. O mesmo nível de loucura apresentado pelos patriotários se reflete na argumentação da linha de defesa que o advogado deles escolhe para se conduzir ali durante o processo. Cara, não faz o menor sentido isso. Para dizer que, primeiro que o STF tem sim a prerrogativa de se defender quando os ataques forem contra a própria corte, independentemente de não ter ninguém com foro privilegiado e esse tipo de coisa. Ataques que são feitos diretamente contra a Corte Constitucional Brasileira garantem essa prerrogativa de defesa por parte da própria corte. E quando você vê uma pessoa usar esse tipo de argumento, que Helder, você é o mais odiado do país. Mano, entendeu? Faltou pouco o Xandão chegar lá e falar, meu compadre, foda-se, eu não tô aqui pra... Você achou que eu sou o quê? Animador de plateia? Você achou que eu jogo no Flamengo e que eu tenho que agradar a torcida? O cara é ministro da Corte Constitucional Brasileira, meu caro. O trabalho dele não é agradar ninguém, não é ser popular ou não. É garantir o rito da lei, é garantir o devido processo legal.
Nesse caso, foi fundamental para garantir a nossa democracia de forma mais ampla. Então, goste do Xandão ou não, porque ele está concentrando muito poder na mão de um homem só, até aí, tudo isso cabe, a meu ver, o debate. Discutível, Tá? discutível. Exatamente. Você pode debater, cabe tudo isso, beleza. Agora, negar que a gente estava num momento mais sinistro da nossa história, um dos, pelo menos, que a gente ficou por uma vírgula de tomar um golpe de Estado, que milhares de pessoas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, que teve gente querendo botar bomba em caminhão combustível em área federal durante o Natal, o que poderia ter resultado na morte de centenas de pessoas, mulheres, crianças, etc. e tal. E que o Xandão foi uma peça fundamental para evitar que o pezinho do frango azedasse de vez, isso aí é fato, Helder. Não tem muito o que questionar isso, entendeu? Então, quando esse cara vem aí dizer, vocês são odiado por quem, meu caro? Então, é óbvio que esse cara está falando em nome da parcela terraplanista, negacionista, neofascista, etc. e tal, que está frustrada porque não conseguiu dar um golpe de Estado, no sentido de evitar que o Lula assumisse a presidência da República, no sentido de contestar a soberania popular que se manifesta através das urnas, e aí tem esse tipo de argumento estapafúrdio, cretino, raso, que não por acaso foi escolhido como linha argumentativa de defesa dos patriotários e está sendo conduzida por um patriotário, né? Exatamente, né? O advogado em questão aí do Aécio é o Sebastião Coelho da Silva, tá? Um advogado polêmico, digamos assim. Ele usa aquelas historinhas e exemplos anedóticos. Não, conversei com um borracheiro e ele perguntou por que essas pessoas estão sendo julgadas no Supremo. Conversou sim, claro, conversou. Pode acreditar que conversou, tá? Mas a parte que mais chamou a atenção mesmo, né, dessa audácia do advogado, foi ele dizendo que os ministros são odiados. E depois tem, né, a réplica do Xandão. O Xandão até narra também o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas vamos ver essa primeira parte aqui, que é o advogado Sebastião, dizendo que os ministros do STF são odiados pela população. E olha que ele diz que tem fotos com os ministros do Supremo. 2.000 homens. Um homem chamado Jesus foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu o dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossa excelências, porque eu não sou o homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses 2 lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Não vi no velório de Sepúlveda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. O que eu fico mais espantado, Calejão, o que eu fico mais espantado não é nem com a audácia, tá? É uma audácia que, na verdade, assim, não me incomoda pessoalmente, mas é esperada. O que me surpreende é a mistura de neopentecostalismo,
você usar a Bíblia para amparar a sua fala, isso daí me assusta bastante, de verdade, assim. Não é aqui fazendo de qualquer maneira, tá? Uma censura à fé de ninguém. Mas não cabe dentro de um tribunal como o Supremo. Não cabe. Para mim, não cabe. Isso é uma demonstração clara aí de uma mistura bastante perigosa de latinazismo ou fascismo à brasileira ou bolsonarismo, chame como quiser, tá? Do bolsonarismo com a religiosidade freestyle e se entranhando em áreas em que nada tem a ver. Hoje nós já somos 30%, né, de evangélicos neste país, óbvio, muitos não praticantes, outros vão e voltam da igreja, outros param às vezes de ir para a igreja para cheirar cocaína. Ai, Helder, que absurdo. Cara, eu tenho amigos que cresceram comigo que são assim. Vocês devem ter. A gente está aqui agora em 6, 7, 8 mil pessoas. Vocês devem ter. Todo mundo sabe que a hipocrisia reina em tudo quanto é canto desse país, tá? Da direita à esquerda. Mas na direita muito mais porque tem um discurso moralista dentro. Então, a hipocrisia acaba falando um pouco mais alto. Tudo bem. E hoje também nós temos aí bancada, né, evangélica numerosíssima no Congresso, na Câmara e no Senado. A gente está aí por volta de 30% de parlamentares evangélicos. Te dizer, o que eu sempre alerto aqui, isso não dá certo, isso é perigoso. E olha o tipo de discurso que esse senhor fez no tribunal. No tribunal, tá? Uma mistura de conceitos, fosse uma mixórdia completa, Calejão. Exato, cara. E eu concordo contigo. Esse é o aspecto mais preocupante. Você tá me ouvindo bem, cara? Meu áudio tá bom? Não sei se a galera do. Sim. Tá. Veja, e, cara, o cara fica tergiversando ali. Você entende? Não tem nenhum argumento, Helder, que é correlato com a materialidade factual do que está sendo discutido. O cara não vai ao ponto dizendo o seguinte: o meu cliente é inocente por causa disso, disso, disso. Ele alega com base no que a gente tem em termos de doutrina, no Código Penal, ou na Constituição brasileira, ou, sei lá, o Código Processual. Você entende? Ele não traz nenhuma materialidade para dizer: o que eu estou propondo aqui em linhas argumentativas de defesa é isso. O cara faz um freestyle ali, como você coloca, misturando religião, tentando incitar a população contra os ministros do STF, dizendo que eles são odiados. Não tem nem pé nem cabeça, cara. É uma parada que não se sustenta em pé em absoluto, assim. E o cara cita o nome, por exemplo, do Sepúlveda Pertence, que era um cara extremamente sério, respeitado, entende? O cara faz todo um malabarismo semântico, utilizando categorias religiosas, colocando até o nome de Jesus e de que crucificaram Jesus, querendo apontar que os patriotários são Jesus e que aqueles juízes que ali estão fazendo valer a lei brasileira seriam os inquisitores que condenaram Jesus. Entende? Que loucura, mano. E esse é o nível de degradação que a gente tem hoje da nossa sociedade. Esse tipo de... Muita gente, dezenas de milhões, vão olhar isso e vão falar: é verdade. Esses ministros do STF teriam condenado Jesus à cruz, mesmo ele sendo um homem inocente. E a todo debate público vai ganhando essa dimensão religiosa, no qual você não consegue mais falar de política, do que quer que seja, sem colocar o nome de Jesus Cristo no meio. Então eu concordo contigo. Esse é o aspecto mais tenebroso e eu acho que é algo que a gente precisa estar atento enquanto população, porque, cara, continuando assim, daqui a 20, 30 anos, a gente forma uma teocracia de fato, em que tudo é feito em nome de Jesus, de Deus, com base em parâmetros bíblicos, sabe? Francamente, né, cara? Pode crer. Cara, vou pedir só para você afastar um pouquinho o teu microfone da boca, porque tá dando aquele... Fala agora, só pra gente ver. Áudio testando, 1, 2, 1, 2. Capitão... Melhor, porque estava o sopro, tava batendo e tava dando aquele ruidinho agora. Como é que é o nome do capitão que você falou? Capitão Hamilton testando áudio. Tá direto do Águia. Comandante Hamilton, direto do Águia. Onde você está, comandante Hamilton? Fala, Helder. Estou sobrevoando agora aqui a Avenida Sapopemba, na altura
Na altura aqui no número 3.500, está tendo um acidente aqui, um caminhão capotou. Bom, mas é isso aí, tá no visual Comandante Hamilton, no Águia, é isso aí. Bom, vamos lá então mostrar um pouco mais desse advogado. Agora ele usou o borracheiro metafórico, o borracheiro que reclama do Supremo estar julgando patriotários. Aconteceu para caralho isso, com certeza. Pode acreditar, confia que aconteceu mesmo. Senhora ministra-presidente, qualquer pessoa na rua que a gente conversa, no borracheiro, na padaria, elas falam com tranquilidade por que essas pessoas estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Claro, aconteceu sim, viu? Confia, né? Sempre usando ali de exemplo uma pessoa simples, humilde, para abrir os portões da coitada Holândia. Essa abordagem é bastante conhecida, tá? É o charlinismo cultural, como nós chamamos aqui neste canal, né? Sempre tentando trazer um menino Charlinho descontente para tentar fazer amolecer o coração do Xandão. Tipo, o Xandão deve ter ouvido, e aí, né? Ele também fala que tem cidadão que até agora não recebeu a visita de parente porque a família não foi vacinada. Né? Esse cidadão está 8 meses preso sem nenhum contato com família. Por quê? Porque a sua família, senhores que nos assistem, não foi vacinada. Não tem cartão de vacina, tão famoso cartão de vacina em moda aqui nesse país. Então, né, o que a gente estava falando aqui antes de entrar, regra é regra. Se não pode visitar sem a vacinação, não pode. Você quer pegar um caso isolado e falar que eles estão sendo perseguidos, que há ali, de certa maneira, o impedimento dessa pessoa visitar o parente preso. Vem cá, quantas famílias deixam de visitar os parentes presos por não terem dinheiro para pagar um ônibus e ir até o interior onde eles estão presos? Quantas famílias? Me diga. E até então, eu nunca tinha visto ninguém de extrema-direita com um coração molinho e tristinho, porque um detento não recebeu a visita da família. Até hoje nunca vi. Mas agora que é patriotário, coitadinho deles, né? É o exemplo que você disse. O exemplo que você disse, né? Você falou do... Pô, não acredito na lei da gravidade. Brother, isso não te dá o direito de subir no topo do edifício Martinelli aqui no centro e avisar que vai se jogar. Você não acredita, beleza, mas arque com as consequências. Arque com as consequências de não se vacinar, arque com as consequências da burrice. Mano, você viu a fala daquele Molion, que é o meteorologista, né? Você viu esses dias aí? Ele dizendo que não tem nada disso, isso aí é alarmismo da mídia, não tem nada de... É o ninho, só o que a gente tem são águas quentes, então a galera do Nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca, e a galera do Sul, do Rio Grande do Sul, ele fala isso. Abre e fecha aspas, Helder. Pode ficar tranquila porque não vai ter excesso de água. Alguns dias depois a gente teve uma tragédia cabulosa, dezenas de pessoas morrem, dezenas de milhares ficam desabrigadas. Sabe por quê? Porque a ciência, ela é ciência por um único motivo, Helder, porque ela funciona. Ela não quer saber o que um negacionista maluco bolsonarista, seja ele da meteorologia ou seja ele da seara do direito, pensa. Quando esse cara diz, não, um cartão de visita que está muito em moda, um cartão de vacina, perdão, que está muito em moda no Brasil. Não é no Brasil, meu senhor. O mundo inteiro passou por uma pandemia, milhões de pessoas morreram. Só no Brasil, mais de 700 mil pessoas morreram. E esse cara vem com esse papo de que vocês acreditam, gente, que loucura, só porque eles não quiseram se vacinar contra o patógeno mais letal que a gente teve nos últimos 100 anos, eles estão impedidos de fazer uma ou outra coisa. Olha a linha, você imagina a cabeça desse cara, entendeu? Você acredita que eu sou obrigado agora, Helder, a parar com o meu carro no sinal vermelho? Você acredita que os caras inventaram mais essa? Eu não posso pegar meu carro e passar por cima
das pessoas que estão atravessando na faixa, é o mesmo tipo de argumentação desse cara. É óbvio, meu senhor, que se você não se vacinou, existem uma série de medidas restritivas que foram adotadas, primeiro porque você é burro. Você é burro, você nega a ciência frente à principal crise pandêmica que a gente teve, quiçá na história do país. E segundo, porque você vai contaminar outras pessoas e vai colocar a vida dessas pessoas em risco. Você imagina dentro de um presídio que fica todo mundo confinado, o que isso significa? Não só para a população carcerária, mas para todo mundo que trabalha naquele ambiente, inclusive. São argumentações inacreditáveis desse tipo aí, cara. Inacreditáveis mesmo. Não, mas não para. Ele ainda pede para o Xandão se declarar impedido de fazer esse julgamento. Tem aqui. Depois eu vou mostrar todas as respostas do Alexandre de Moraes também. O ministro Alexandre de Moraes, que a defesa, em várias oportunidades, arguiu a suspeição de Vossa Excelência. Inclusive, cita trechos colocados por Vossa Excelência, no respeito à denúncia, como fundamentação. Mas nós temos que ser fiel aos fatos, à realidade. A defesa não usou o procedimento adequado dos artigos 277 e 278 deste regimento interno, portanto, eu não vou me alongar nessa matéria, porque ela não tem o pressuposto básico. Mas entenda, Vossa Excelência, que a defesa, o Aécio, entendem que Vossa Excelência é suspeito para julgar esse caso e Vossa Excelência pode fazê-lo a qualquer momento que a suspeição é foro íntimo, o julgador pode a qualquer momento dizer eu sou suspeito por tudo que aconteceu e fazê-lo. Então apelo a Vossa Excelência o faça agora. Desafiou o Xandão. Ainda por cima foi lá e deu uma desafiada no Xandão. Esse aqui é o advogado, ex-desembargador também, Sebastião Coelho da Silva, César Calejão. Eu fiquei espantado, né? Eu não sei se essa é a melhor linha para se seguir para defender alguém que está sendo julgado, entre outras coisas, por atentar contra o Estado Democrático de Direito, atentar contra a nossa democracia, a república, enfim. O cara tentou invadir, né? E quem sabe, se conseguisse, pegar um parlamentar, o presidente, quem estivesse dentro dos prédios, junto com outras pessoas. Eles acham que não, isso não foi isso, não. As pessoas estavam apenas manifestando o que eles achavam que estava errado, né? Eles estavam ali apenas protestando contra este novo governo. Um protesto completamente vazio, maniqueísta, e que agora precisa chegar também em quem financiou. Porque uma coisa é fácil, é você ir lá e julgar o Aécio Lúcio Costa Pereira, um fudido de Diadema. Outra coisa é rastrear quem é que agitou isso. É pegar os kids pretos, é pegar os boinas vermelhas do exército que estavam envolvidos também. Tinha muita gente do exército envolvida nessa história. Sim, e cara, a questão fundamental aqui é que você vê que ele não entra no mérito do que está sendo discutido em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele fica tergiversando, ele fica usando esse tipo de coisa absolutamente cretina de colocar Jesus Cristo no meio, de dizer que os ministros do STF são odiados, dizer, sabe? Coisas que fazem o menor sentido, demonstram a fragilidade que ele entende, a fragilidade do tema que ele está trabalhando o mérito, e, portanto, ele fica usando aquele espaço como púlpito, como uma fala absurdamente política, e com uma política rasteira ainda, com uma argumentação absolutamente cretina, porque ele sabe que ele não tem nada além disso. Ele sabe que se ele entrar na avaliação mais precisa do mérito, ele se bota num labirinto, ele se bota numa rua sem saída ali. Então ele fica fazendo esse tipo de coisa, quer jogar para a plateia, Helder. Ele fica jogando para a plateinha dele ali, dizendo, não, aí vocês são odiados, Jesus Cristo é igual às pessoas que estão aqui, porque estavam lutando por liberdade, etc e tal, entendeu? Agora, é óbvio que ninguém vai cair nesse tipo de patifaria, e
O Xandão, com um pouco menos de decoro, ele poderia dizer sim, espera mais 72 horas aí, meu caro patriotário advogado, que eu já vou me declarar aqui suspeito para julgar o mérito dessas pessoas. Os caras arrebentaram tudo, por pouco não mataram alguém, entendeu? A gente viu na CPMI uma policial, que eu esqueci o nome dela de cabeça agora, dizendo que quando ela estava caída, ela tomou uma barra de ferro na cabeça. Sim, por muito pouco, ela relatou que não conseguiram tirar a arma dela, porque ela poderia ter sido morta aí também. Então, assim, tudo isso, essas condutas precisam ser individualizadas, e a pessoa que deu com a barra de ferro na cabeça dessa policial precisa ser indiciada por tentativa de homicídio, Helder. Isso aí não é só crime contra a democracia, entende? Então, uma série de coisas aí que precisam ser esgotadas. É a cabo Marcela da Silva Pino, que estava ontem na CPMI, e aí você vê que é uma covardia que ela é praticada justamente contra uma mulher da polícia militar. Eles não fizeram isso com um homem, tá? Não fizeram isso com um cabo de 2 metros de altura, 110 quilos. Tá? Eles foram exatamente na covardia, pegar uma PM mulher, pegar uma PM pequena, magrinha, tá? Porque, óbvio, né, fisicamente acaba tendo uma maior dificuldade para você lutar contra uma turba, contra uma pessoa que venha para cima de você. É normal, isso daí é normal, mesmo dentro das forças policiais. E você vê, né, como que a covardia dos caras, ainda por cima, ela é deliberada mesmo. Eles mostram essa covardia a todo momento. A gente já vai mostrar aqui o Xandão fazendo as respostas, né? E daqui a pouco a gente volta mostrando isso aí, mas eu vou ler uns superchats da galera aqui que está enviando aqui pra gente dar continuidade à nossa live. O Paulo Ricardo Paes fala o seguinte: desafio aceito não é. Ele matou no peito e disse que não é suspeito, pois por essa linha todos os ministros seriam suspeitos. Cara de pau. Maurício Ferreira. Cara, o Xandão é muito paciente. O Moro não aceitava uma petulância dessas, não. Cara, eu acho que o Xandão, na verdade, ele entra muito mais no mérito do que leva pro pessoal, né? Mas mesmo entrando no mérito ali, ele ainda por cima consegue dar umas bendadas em quem acaba se atrevendo dessa maneira aqui. Depois a gente vai mostrar, não é tão calmo assim o Xandão. Eu acredito que ele mantém o decoro que a casa exige, digamos assim, dentro dos limites, obviamente, do que é humanamente possível. Né? Você também vai ter ali o lado humano falando um pouco, nem que seja um pouquinho, mas ele vai estar ali em algum momento no seu ouvido.